Capítulo 130 Inquisidor da Heresia 1. Depois de descansar um pouco, o Wilk imediatamente se concentrou em destruir o santuário. O segredo era destruir a capela da bruxa, e não houve problemas, pois ele tinha poder de fogo suficiente. Talvez tenha sido esse o motivo, mas houve muito menos saque do que o esperado. No geral, ele não conseguiu dar uma nota alta para essa ruína histórica. Por que Angbodha deixou este lugar desprotegido depois de torná-lo tão fácil de destruir? Leifina perguntou ao Wilk, observando a névoa negra desaparecer gradualmente na floresta. Ela deve ter feito preparativos. A razão pela qual este lugar estava vazio é provavelmente devido ao arranjo do Criador. A propriedade do Barão Elrond já foi categorizada como uma seção do desfiladeiro do aventureiro. Em outras palavras, a recompensa que eles deveriam obter aqui já havia sido obtida naquela época. Os monstros que guardavam a floresta e a capela também teriam se espalhado. O Criador é verdadeiramente onipotente. Pensar que ele pode fazer isso. Mas ele não é muito conhecido pelas pessoas do continente Eif. Se os deuses do mundo celestial fossem comparáveis aos deuses da mitologia grega ou nórdica, o Criador seria uma entidade transcendental que só apareceria na Bíblia. Portanto, aqueles que faziam parte de religiões monoteístas, como o catolicismo, o cristianismo e o hinduísmo, se reuniram e continuaram suas atividades religiosas no continente Eif. Claro, a maioria deles foi massacrada por Rosencreus, um inquisidor de hereges do Sacro Império Aperiano. Ele também deve ser membro da Pronoia. Pronoia era um grupo de fanáticos com um objetivo ligeiramente diferente do culto às bruxas. Assim como a Golden Rose Society, era uma sociedade secreta que dava grande importância à providência de Deus. Aqui, Deus se referiu ao Deus da Luz, o Deus de primeira ordem do mundo celestial. O Deus da Luz, junto com as três deusas de Urdabrun que governavam o destino humano, era um dos deuses representativos que não se rebelaram contra o Criador. A propósito, Lord Azura, Angbodha não guardará rancor de você por esse incidente. Estou preocupada que Lord Azura se torne seu alvo de vingança. Aris, que estava ao lado dele, falou enquanto guardava sua foice preta como breu. O Wilk se virou para ela e acariciou sua cabeça. Eu terei que enfrentá-la de qualquer maneira, então você não precisa se preocupar com isso. Acho que deveríamos domar rapidamente os reis demônios que você selou. Embora sejam apenas 3 deles, eles serão consideravelmente úteis. Eles precisam de uma pausa. Se eu tentar forçá-los a se submeter agora, isso só vai sair pela culatra. A propósito, Aris, o que aconteceu com a solução que eu confiei a você para analisar? Ah, isso. Dei uma olhada com Agnes, mas acho que será difícil encontrar mais informações sobre isso, já que não temos equipamento para análise. Aris tinha um profundo conhecimento de engenharia mágica. Portanto, foi possível produzir um dispositivo que pudesse analisar com precisão materiais de alquimia, e ela poderia potencialmente começar a fazer alquimia sozinha. Embora tivesse a forma de uma menina delicada, ela viveu por milhares de anos. Como ela havia feito muitas pesquisas enquanto auxiliava Azura ao seu lado, ela estava várias gerações à frente em comparação aos alquimistas do continente Eif. Eu construirei um laboratório em Blackburn assim que o Dany Kingdom for completamente dominado. Designarei Lucas, Alphone e Agnes como seus assistentes, então tente fazer isso acontecer o mais rápido possível. O pesquisador de quimeras preso na masmorra em Blackburn. Não sei o quão útil ele será, já que ele só fez experimentos em seres vivos antes, mas tentarei fazer bom uso dele. Lucas foi essencial para fortalecer o poder do exército de mortos-vivos. Aris, que criou Irene, certamente o ajudaria muito. Como ele havia feito um contrato com o Wilk através do poder de Azura, não havia chance de ele se rebelar contra ele. Quando seus pensamentos estavam mais ou menos organizados, o Wilk olhou para Leifina novamente. Leifina, como eu disse da última vez, expandirei o território do seu pai fundindo-o com o condado de Euleri e o Visconde de Ben, e o chamarei de condado de Eclete. Portanto, você não é mais a filha mais velha de uma casa caída, nem uma nobre apenas no nome. Obrigado. Mas eu continuarei a segui-lo, meu senhor, então não há necessidade de me conceder um feudo tão grande. Encontrarei uma pessoa adequada para nomear como representante do feudo. Não há necessidade de ir tão longe. Como Leifina não conseguiu esconder sua surpresa, o som de um cavalo galopando ecoou ao longe. Não demorou muito para que um grupo de pessoas aparecesse e ela se assustasse. Bailey Schwartz, em português. Havia um velho cavalheiro conhecido ao lado do renomado conde do reino dinamarquês. Senhor Gustave. Estou feliz que você esteja bem, mocinha. Gustave serviu como mordomo da família Eclete por muito tempo.
Entretanto, quando Leifina e seu pai caíram nas mãos da bruxa Angbodha, ele se escondeu em outro território enquanto se preparava para o futuro. O Wilk sabia desse fato em sua vida passada, então ele enviou Bailey para encontrar Gustave. Achei que você tivesse morrido, senhor. Até os moradores daqui disseram que não viam seu rosto há uma eternidade. Tenho feito o meu melhor para sobreviver dia após dia, para salvar Lady Leifina daquele lugar infernal um dia. Gustave era um homem de lealdade inigualável, razão pela qual ele havia recebido o favor do avô de Leifina no passado. Portanto, era aceitável supor que ele nunca trairia a família Eclet. Quando o emocionante reencontro terminou, o Wilk recebeu um relatório de Bailey sobre a situação. Houve algum incidente perturbador em seu território? Eu não ouvi nada parecido. Todos ficaram contentes por serem libertados dos demônios e me receberam de braços abertos. A razão pela qual ele não usou Bailey para esse incidente foi para mandá-lo para todo o país e ganhar o apoio do público. Leifina planejou ficar em seu território com Gustave por enquanto. Na situação atual, o estabelecimento de um sistema de cooperação com feudos internos e aliados era a maior prioridade. Conquistar outros pequenos reinos poderia esperar um pouco. Eu deveria aproveitar esta oportunidade para visitar o reino da Lídia. No reino da Lídia, havia o hálito negro de uma hidra, um dos materiais para o anel do arco-íris de 7 cores. No entanto, ele não sabia sua localização exata e tinha apenas algumas pistas. Entretanto, com a ajuda de Filipe II, seria possível obtê-lo em pouco tempo. Depois disso, terei que recrutar mais alguns vassalos. Além daqueles que já o seguiam, ele precisava de gênios talentosos como Hans, o rei da culinária, e Dexter, o ferreiro de runas. Aqueles dois estavam em algum lugar perto do reino da Lídia, então ele planejou levar algum tempo para encontrá-los. O Wilk teve a confiança de facilmente trazer Hans, o rei da culinária, para o seu lado. Depois, retornarei ao reino dinamarquês e atacarei o reino Thales no sudoeste. A razão pela qual ele não atacaria os reinos Norton ou Enoa, no noroeste e norte, respectivamente, era porque eles não eram uma ameaça. Ele roubou a classe necromante de Logan no reino Norton, e Rongyuri se tornou a bruxa sangrenta em vez de Alice no reino Enoa. Entretanto, Ivanov do reino Thales ainda tinha a cornalina dragão vermelho como no passado. Como Aleister do mundo imaginário o havia avisado, ele tinha que atacar Ivanov primeiro. Enquanto Wilk preparava seus planos para o futuro, Silvator chegou e correu em direção ao Wilk. Mãe, mestre, há problemas. O que foi, Silvator? O inquisidor do Sacro Império Aperiano. Está vindo do reino Izuna. A atmosfera congelou instantaneamente. A pele de Alphone ficou pálida e ela abriu a boca enquanto tremia. Rosencreuz. Por que ele veio até aqui? Ele definitivamente reconheceria aqueles que trabalhavam para a bruxa Angbodha. Se ela encontrasse o Inquisidor de Hereges, ela estaria em apuros. O Sacro Império Aperiano o apoiava. Se um criminoso acusado de heresia escapasse, os Cavaleiros das Sete Virtudes Celestiais e os sacerdotes de alta patente seriam despachados. Ele está procurando por Eteria Rodinos? Nessa situação, havia uma forte possibilidade de que Rosencreuz fosse membro da Pronoia. Então, se o Wilk tivesse problemas com ele, seus planos futuros seriam prejudicados. O Wilk ficou preocupado por um momento e então falou com Silvator, que estava inquieto. Silvator, fique de olho nos movimentos de Rosencreuz com os corvos de 3 olhos. Reporte-me imediatamente se algo acontecer. Entendido. Por favor, deixe comigo. Silvator fez uma reverência a ele. Quando ele desapareceu na floresta, o Wilk se virou para o resto do grupo. É hora de preparar o palco para a peça. O palco. Lorde Azura, eu não sou bom em atuar. Você é um demônio, então não deve aparecer no palco, Aris. Rosencreuz, o inquisidor dos hereges, não podia ser enganado por truques simples. Portanto, todos os atores tinham que ser humanos e suas habilidades de atuação tinham que ser excelentes o suficiente para que o inquisidor não tivesse a mínima dúvida. Com as palavras de Wilk, Leifina pareceu preocupada. Que papel eu terei que desempenhar? Você só precisa cuidar do território conforme planejado. Eu só preciso de alguém para fingir ser o rei de Rines. Alguém para imitar o Lorde Azura? Não deve ser difícil, desde que ele fique em silêncio, mas que tal usar minhas habilidades para dividir sua alma por um tempo? Isso seria mais conveniente. Fragmentos de alma são instáveis, então erros podem ser facilmente cometidos. Então vamos jogar de uma forma mais segura. Mas há alguém que seja confiável e capaz de imitá-lo com habilidade suficiente. Não consigo pensar em ninguém agora.
Os vassalos de Uyuk eram geralmente inflexíveis e desajeitados ao mentir. Um exemplo típico foi Li Jaezung ou Máximos, o governador do reino dinamarquês. Sieg não estava tão bem equipado, enquanto Hong-Yuri, que foi rápida na atualização, não atendia aos padrões, pois era a rainha de sangue. Quando Aris expressou seus sentimentos de ansiedade, o Uyuk a tranquilizou. Não se preocupe, há alguém adequado para este trabalho. Quem é? Agnes está muito curiosa. A domadora de monstros Choi Kaiun. Ela é talentosa em atuação. Esse fato foi comprovado durante o incidente com o assassino das sombras no reino Izuna. Originalmente, Choi Kaiun-choi sonhava em se tornar atriz de musicais e frequentou uma escola de teatro até o ensino médio. O motivo da interrupção foi a má condição financeira da família. Portanto, o Uyuk pensou que se ele emprestasse a ela sua máscara de bobo da corte, ela cumpriria seu trabalho com segurança. Entretanto, a única variável era sua androfobia. Eu me preocupo se ela fará um bom trabalho, Lord Azura. Quando eu estava em Florem, eu a observei e seu estado mental estava um pouco instável, provavelmente por causa de suas experiências ruins com homens. Todo mundo tem traumas, Aris. A questão é como superá-los. Choi Kaiun tinha potencial e força de vontade suficientes. Caso contrário, ele não a teria levado consigo para o reino do Reno. A mentalidade de Uyuk era confiar em seus vassalos depois que ele os aceitasse como seus. Se Lord Azura está disposto a ir tão longe, eu obedecerei. Apesar da minha aparência, sou uma garota obediente. Aris. Sim. Usar a palavra garota é ir um pouco longe demais, você não acha? Você viveu por pelo menos milhares de anos, então você provavelmente é uma das mais velhas entre os demônios. Bu, você está sendo injusto. Eu não sou tão velho assim se você não contar o tempo que passei hibernando. Aris estava chorando e agarrado ao Uyuk. Alphone, que os observava, falou. Ela está correta. Sua alma é colorida e linda como a alma de uma jovem mulher, então está claro que sua idade mental ainda é jovem. Alphone já havia experimentado a vida social na guilda de artesãos antes. É por isso que ela sabia o que dizer durante situações como essa e quem apoiar. O Uyuk ficou impressionado com ela. Você deve ter sido popular entre os membros da guilda no passado, vendo o quão bom você é em escolher as palavras certas. Hehe, eu só. Mas quantos anos você tem? Ouvi dizer que você foi amaldiçoado pelo deus da morte quando era jovem, e que você tinha que fazer uma boneca de pelúcia uma vez por dia para não rejuvenescer ainda mais. Ah, eu tenho 530 anos este ano. Mais jovem do que você pensou, certo? Petus também tem cerca de 700 anos. A atmosfera imediatamente ficou em silêncio. O Uyuk balançou a cabeça como se não tivesse mais nada a dizer. Você também não deve agir de forma bonitinha de agora em diante. Sim. Alphone enterrou o rosto no coelho rosa de pelúcia que estava segurando com um olhar deprimido.